Irmãos, queridas irmãs, vídeo 218 das contradições e das mistificações. Então, o tema é das contradições. Então, Kardec disse aqui assim: só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Mas é aquilo que nós perguntamos: quais os verdadeiros espíritas que estão dispostos a se reunirem e estudar de fato essa doutrina com seriedade, da mesma forma assim como Hippolyte Léon Denisard Rivail a estudou, a compilou. Porque é preciso entender na íntegra que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele conhecia as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos de capa a capa. Caso contrário, ele não teria condições de compilar essa doutrina. Porque você só escreve uma matéria se da matéria você tem conhecimento. Caso contrário, apressemos-nos em dizer desde logo que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparente que reais. Por que mais aparente que a reais? Porque são infundadas, são infundáveis. São assuntos infundáveis. Não estudaram. E Kardec, ele, em dado momento, ele disse que, não aqui no princípio do livro, que verdadeiramente crítico, na verdade ele disse que o crítico verdadeiramente crítico não existe. Mas por que não existe o verdadeiro crítico? Porque o verdadeiro crítico é aquele que, antes de tecer comentário depreciativo a respeito de qualquer assunto, ele as estuda na íntegra. Bom, eu sou um crítico nato, vou estudar a respeito dessa matéria. Se eu não concordar com ela, vou manifestar a minha opinião. Mas se ela me convencer, não terei como me opor contra ela. Então, quantas centenas de críticos que se diziam críticos, que ao estudar o Espiritismo, quando codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, não puderam tecer comentário de espécie alguma, nem a favor e nem contra. Porque esses, de fato, são os verdadeiros críticos. Crítico
é aquele que estuda, é aquele que raciocina com bom senso, com prudência, é aquele que respeita. Ele não vai dizendo besteira, desfazendo a matéria do outro apenas para ignorá-lo, para diminuí-lo. Não, ele não está ali para desfazer da pessoa que elaborou a matéria. Ele não está ali brigando com a pessoa. Ele está ali discordando da matéria, até que prove a ele que a matéria é verídica. E quase todos aqueles que tiveram oportunidade, críticos que tiveram oportunidade de estudar o Espiritismo, que se diziam críticos, se calaram. Quantos ateus, quantos ateia, que deixaram de ser ateu e ateia, depois que nos bastidores estudaram as 5 obras codificadas por Allan Kardec, que ao retornar à pátria espiritual agradeceram o mestre Lyonês por ter tido eles a oportunidade de acordarem naquela resistência, graças ao mestre Lyonês, Allan Kardec, Hippolyte Léon Densard Rivail. Então esses são os verdadeiros críticos. Esses são os verdadeiros ateus. Esses são os verdadeiros ateia. Agora, esses picaretas, esses antagonistas, esses pobres de espíritos que vivem por aí, tecendo comentários depreciativos nos tabloides, não sabem nem o que comeram no almoço e nem sabem o que comem na janta. Não sabem nem quem são. Quanto mais querer tecer comentários a respeito de matérias que eles desconhecem. Dá nojo. Dá nojo. Me reservo o direito, às vezes, de nem tecer comentário a respeito de certos indivíduos. Porque é preciso respeito. E respeito nenhum tem eles pelo Espiritismo. E de nós, a maior caridade nossa para com a doutrina é a divulgação da mesma. Então, defendemos aquilo que nos sustenta por toda a eternidade. Fale mal, mas fale de mim. Me apedreje, me espanque, bata, mas bata em mim. Mas não tenta fazer o mesmo com a doutrina espírita, a qual me sustenta. Porque eu não sei
se eu terei a mesma paciência. Porque eu a defendo. Eu a defendo de unhas e dentes da mesma forma como os cristãos há 2000 anos atrás entregavam seus corpos físicos às labaredas de fogo. Mas hoje, aqueles que realmente são espírita, verdadeiramente espírita, são consumidos pelas labaredas de fogo que ainda existe no ano de 2022. As labaredas de fogo iniciada pelos pensamentos de inveja, de ignorância, de ciúme, de avareza, de pobrezas de espírito, dos anticristos que se encontram nos corpos físicos. Você acha que mudou alguma coisa em 2000 anos atrás? Com relação aos cristãos de 2000 anos atrás com os cristãos de 2000 posterior? De hoje? Não. Os verdadeiros cristãos de 2022 continuam sendo açoitado, humilhado, espancado, igual aos de 2000 anos atrás. Por quê? Porque os de há 2000 anos atrás incomodava porque não abjurava. Os de hoje, 2000 anos, 2022 depois, continuam incomodando e não se cala. Por isso incomoda. Mata, mas mata a matéria. Porque não conseguirão matar o espírito, porque ele é imortal. Fale, mas fale de mim. Porque até hoje, 40 anos na doutrina dos espíritos, ainda não consegui que nenhuma pessoa me encarasse de frente e me tecesse algo contrário ao espiritismo. Por quê? Porque não tem moral de me encarar. Porque para me encarar, a pessoa precisa ter conhecimento. Não sou melhor que ninguém. Sou um zero à esquerda. Mas vivo o que falo. E falo o que vivo. Diferente de muitos. Que fala, mas termina a noite nos prostíbulos. Por isso que o Cristo anda mal representado na terra. Que elas quase sempre existem, mas na superfície do que no fundo, mesmo das coisas e que por consequência carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos, é óbvio. Que provém dos homens e dos espíritos. Porque os homens é uma consequência dos espíritos. E os espíritos é o resultado do homem. Na questão 298, Kardec assim diz: as contradições
de origem humana, as contradições de origem humana, já foram suficientemente explicadas. Se nós pararmos para analisar, você sabia que esse termo suficientemente não é necessário. Você sabia que se nós aqui aplicarmos uma abreviatura, dá-se na mesma? Por exemplo, as contradições de origem humana já foram suficiente. Por que suficientemente? Raciocínio. As contradições de origem humana já foram suficiente explicadas no capítulo referente aos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Todos compreenderão que no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, Kardec aqui se refere no princípio, quando as observações ainda eram incompletas. Mesas dançantes, mesas girantes, pranchetas, caixas de vime, cestinhas, pancadas, até que a cabeça não está na dislexia não, né? Então Kardec está se referindo a esse período. Nós temos que ficar atento a isso. Porque é preciso que eu cite esse período, conforme como eu acabei de citar, para a pessoa relembrar. Me lembrei. Então, lá no momento das mesas dançantes girantes, tá vendo como que eu procuro ajudar você, né? Quando as observações ainda eram incompletas, haja surgido opiniões divergentes. Então, naquela época, existia opiniões divergentes, porque é natural. É natural. São fatos. Fatos verídicos, a uns célebres, mas que não deixa de ser fatos quando também, em meio aos nobres, alguns ignorantes se encontram. Então é natural. As divergências de opiniões, nem sempre o arroz doce que você come, todo mundo à sua volta, sente o mesmo sabor que você. Você não consegue fazer esse teste. Mas se você cozinha um arroz doce, eu estou com a vontade de comer um arroz doce, mas acontece que eu tenho uns amigos, umas amigas que não cai a ficha. Não sei por quê. Mas aí elas estão pensando assim, ó. Você não pode com leite, você não pode com açúcar, mas isso é tudo desculpa, isso é mão de vaca, isso é murrinharge. Gente, eu tenho umas amigas que é suvina. Mas não é brincadeira. Eu tenho umas amigas que são dóceis, são nobres, né? Amigas, eu estou dizendo. Você entendeu? Eu tenho umas 3 amigas que vai à casa espírita onde eu frequento, que são nobres, são espíritos nobres. Elas fazem assim de tudo
para agradar esse monstro aqui. Principalmente assim, em matéria de alimento, essas coisas, elas ficam até preocupadas com o que eu como, o que eu não como, mas é que muitas coisas eu não posso comer mesmo. Mas eu adoro um doce de leite, mas eu não posso. Mas, voltando ao assunto, mas que elas são nobres, são espíritos evoluídos. Tem uma que tem 1,30 m. Vó, não era 1,35 m? 1,35 m quanto é de chinelo. Ai, meu Jesus amado. 1,35 m quanto é de chinelo e de tênis. 1,40 m. Tá, mas nós temos uma outra também. De chinelo, 1,35 m a outra. E 1,45 m com tênis. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo que é vó, gente? Não é eu, não. Vocês vão acertar as pontas com ela. Então, pegue o doce de leite, faz um doce de leite e pega 10 vasilhas. Sem ninguém ver. Entendeu? E vai lá à mesa e distribui 10 copos para cada uma. Pergunta depois para as 10 pessoas. Escreva no papel o gosto que vocês, sentiram. Cada uma vai escrever um gosto diferente. Mas por quê? Se o doce de leite nasceu da mesma panela, vamos pensar por esse lado. Foi cozinhado numa mesma panela. É o paladar. É o paladar. São as papilas. A nossa língua, ela é repleta de células. Se você passar o dedo na língua, você vai perceber que a língua é áspera. O que é essa asperez? Papilas. O que é papilas? Células. Células degustativas. Então, tudo que você põe à boca, elas lá para o cérebro. Elas mandam como se fosse um WhatsApp para o cérebro. E o cérebro já fica sabendo na hora, através do paladar, o que você tem na boca. Raciocina para você ver como que é interessante. Pegue qualquer coisa nesse exato momento, põe na boca. É de comer, tá? Você vai perceber que em questão de milésimos de segundo, o teu cérebro vai dizer o que é que você está pondo na boca. Se é açúcar ou se é sal. Ah, mas e se eu estiver vendo? Não, pega escondido na vasilha ali. Pega escondido assim. Sou um palhaço mesmo, né? Então, olha só. Ao qual nos reportamos, todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, haja surgido opiniões divergentes. É natural, ué. Oxe! Sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Ora, mas é natural, no princípio, as divergências? Pró e contra? Sabe lá se isso vai dar certo, se não vai dar certo? A gente confia ou a gente não confia nessas manifestações, nessas cestas, nessas pranchetas, nessas cestinhas, na caixinha de vime? Nas mesas que dão pancada? Ora, é necessária a divergência. Em tudo é necessária a divergência. Um casal, por exemplo, vamos pintar a casa aqui de vermelho. O marido pensa assim, vamos pintar de vermelho? A esposa fala assim, mas de vermelho? É necessário
um bate-boca ali, saudável. Você não acha que vermelho não pega bem? Vamos pintar de ocre. Vamos pintar de azul e branco. Ó, azul as paredes todas e as ferragens todas de branco. Mas por quê? Porque eu não sei se você está sabendo, a colônia Esperança do professor Eurípides Barçanufo, todas as paredes são azuis, clarinho. E as ferragens brancas. Não é uma divergência? Você entrou em divergência com o teu marido. E o teu marido com você. Essa divergência, essa discussão. Você sabe que você está certa? É mesmo, né? Eu não havia pensado nisso. Vamos fazer um teste? Vamos pintar uma parede. Pinta a parede. Ah, tem que escurecer um pouquinho mais esse azul. Ah, tem que diminuir um pouco mais esse azul. Isso é divergência. Assim é que se chega numa determinação, ou melhor, numa denominação, porque determinação é uma coisa, denominação é outra. Nossa, mas é tanta confusão, não é? Cabeça do velho não vai aguentar. Vamos pro próximo vídeo, mas vamos continuar nesse assunto.